Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula com a continuação de tipo de ligações, tá? Começamos o nosso estudo sobre ligações químicas. No nosso primeiro material, nós vimos como é que acontece uma ligação iônica que gera um composto iônico e quando eu sei onde eu tenho um composto iônico. Lembra que a primeiro momento era bem visual, era a posição de cada elemento com relação à tabela periódica, também uma forma rápida de você identificar um composto iônico, tá? Nessa segunda atividade, nossa segunda atividade do segundo bimestre, né? Nós vamos agora continuar falando sobre ligações, só que agora são ligações covalentes, ou como vocês viram lá na teoria, no nosso material, ou ligações moleculares, ok? Então, gente, primeiro ponto que eu coloco ali novamente quando eu faço inicio o nosso texto base, é falando que é a ligação entre o hidrogênio com os metais e os semimetais, tá? Então, para isso, ó, eu tenho uma tabela periódica aqui, tá? E aí eu vou tentar trazer o máximo possível aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Bem, nesta tabela aqui, gente, ó, aqui tem uma cor, um azulzinho, aqui tem os verdes, aqui tem um amarelinho que é praticamente uma diagonal e aí são os vermelhos, tá? Então, gente, é o seguinte, o amarelinho aqui, ó, esses são os semimetais. Esses verdinhos aqui, ó, são os ametais. E esse cara aqui é o hidrogênio, tá bem? Então, esta é a posição dos semimetais, metais e do hidrogênio. Tranquilo? Ok? Bom, então, no primeiro momento, é mais ou menos identificar isso também, tá certo? Tá, fora isso, eu vou dando continuidade no texto falando sobre uma característica que ela é principal, né? Assim como foi na iônica. Característica principal de ligações covalentes ou moleculares, é por isso que gera uma molécula, é realizar o compartilhamento de elétrons, tá? Se a gente voltar na aula anterior, nós vimos que no composto iônico ou nas ligações iônicas, alguém perde para poder suprir o outro átomo, certo? E aí formar uma ligação iônica, certo? Então um perde e automaticamente o outro ganha. Na ligação covalente, não tem perda ou ganhos de elétron, em si se compartilha o elétron, tá? Não tem ninguém perde, ninguém ganha, todo mundo tá igual, tá? É como se fosse um empresta, mas não deixa de ficar com aquele elétron, com qual objetivo? Sempre de manter a estabilidade do átomo, assim como na ligação iônica. O que quer dizer isso, professora? Ter os 8 elétrons lá na camada, tá ok? Aqui na ligação covalente, a gente também vai manter essa lógica, só que agora a gente vai trabalhar muito com compartilhamentos de elétrons, tá bom? Bom, então, ó, eu pensei aqui num exemplo para mostrar para você primeiro o que é compartilhar, certo? Digamos que um de vocês aí entrou em contato e falou, professora, eu preciso que a senhora me ajude porque eu não estou com dúvida, eu posso ir na sua casa? Vamos supor que a gente não tivesse em período de pandemia. Eu falo, não, pode vir. Aí eu venho e ele senta aqui nessa mesa e eu vou dar uma aula particular para ele, certo? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar o meu conhecimento para ele, para ajudar. Só que uma vez que eu compartilho o meu conhecimento para ele, isso não quer dizer que o meu conhecimento vai embora. Não, eu não vou deixar de saber química. Eu só vou o quê? Ajudar compartilhando, tá? Veja que nos compostos iônicos, eu perco e acabou com o objetivo de esse elétron que eu perdi beneficiar o outro átomo e aí você forma a ligação iônica. Agora na covalente não tem essa, tá? Eu vou doar o que eu tenho, só que eu não vou deixar de perder, tá bem? Então a gente vai ver isso detalhadamente em alguns exercícios que eu separei da nossa lista, tá bom? Para isso, gente, eu coloquei aqui, ó, o diagrama de Linus Pauling, tá?
Se alguém, porventura, ficou com alguma dúvida, isso da primeira atividade, aproveita agora, tá? E veja como que isso aqui funciona, tá bem? E qualquer dúvida, gente, por favor, me procure. Professora, não consegui fazer determinado exercício, eu posso marcar um horário para a gente fazer uma videochamada por WhatsApp e a senhora me atender? Sim. Conversamos com antecedência, marcamos o dia e o horário e a gente se encontra por videoconferência via WhatsApp e aí eu sano a sua dúvida, eu te ajudo. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, vou precisar então do diagrama do Linus Pauling e com a ajuda desse diagrama eu vou fazer a questão 2, letra C, do cloro, do gás cloro e o exercício 3. Tá. Junto com o diagrama, e uma forma de... o diagrama é essencial agora, para você enxergar e fica bem bacana. Junto com o diagrama, e uma forma de eu mostrar esse compartilhamento, é usando a fórmula de Lewis. É fazendo a distribuição, ou mostrando os elétrons na última camada, pela fórmula de Lewis, que a gente chama, ok? E aí, quando a gente mostra o compartilhamento, você vai ver que são por bolinhas. Eu costumo fazer por bolinhas. Eu aprendi assim e eu acho interessante. Se você quiser fazer xizinho, sem problema algum. É importante que vocês entendam. Então, onde que eu enxergo o compartilhamento de elétrons entre dois átomos e desta forma gerar uma ligação covalente ou molecular? Pelo Lewis, tá? Como é que você com toda certeza vai colocar 5, 6, 7 elétrons no átomo que você vai estudar? A partir do diagrama. Sem o diagrama, é meio complicado entender Lewis. Então, ó, um depende do outro agora, tá ok? E aí, uma segunda forma da gente mostrar também a ligação covalente é na forma de traço, tá? Onde eu coloco no material, que é a fórmula estrutural, tranquilo? Então, assim, se você vai ver que eu vou pedir pela fórmula de Lewis estrutural. O primeiro passo é distribuição, Lewis, fórmula estrutural. Tá? Aí, ó, dentro desses 3 estudos, fica bem completa a sua análise e você entende o que é uma ligação covalente. Tranquilo? Então, vamos lá para os exercícios, porque é bem mecânico isso, tá? Você vai precisar outra coisa, alunos. Eu quero que você demonstre como você chegou no resultado, ok? Alguns alunos eu pedi. Por favor, como é que você demonstre este resultado? Lembra? Alguns sabem que eu pedi. Alguns me enviaram, outros não. Tá? Então, ó, dá um jeitinho, né? Pega um tempinho aí, entra em contato comigo e fala, professor, eu não sei demonstrar. Eu te ajudo, te dou todos os caminhos e depois você me entrega de forma demonstrada. No nosso material, você viu que eu coloquei lá no exercício 10, demonstrar a sua resposta. Lá no exercício 6, já não está esse demonstrar a sua resposta, mas eu também quero, tranquilo? Exercício 6 e exercício 10, me demonstre como é que você chegou, me mostre como é que você chegou naquela resposta, tranquilo? Bom, eu vou deixar o 6 e o 10 para vocês, porque fazendo o 2, letra C, que corresponde ao gás cloro, e o exercício 3, aí você já tem mais ou menos uma ideia de como é que funciona a diagrama, o Lewis e a fórmula estrutural, tá bem? Então, veja, o que eu fiz no exercício 2, gente? No exercício 2, acho que assim, né? Acho que tá melhor. No exercício 2, eu já deixei a distribuição pronta, tá? Para os 3 gases que eu quero, tranquilo? E aí eu pedi, olha, me apresenta a fórmula de Lewis e também a minha fórmula estrutural. Então, o exercício 2 também demonstre sua resposta. Tá? Tem muita gente só marcando resposta já no automático e não lê o exercício, tá bom? Então, exercício 2 e exercício 3 é para demonstrar, tá bom? Então, eu quero isso aqui. Se não der para demonstrar pelo aplicativo, fala, professora, exercícios que precisam de demonstração, manda no WhatsApp. E o resto eu vejo lá, tranquilo? Vamos lá. Então, ó, escolhi o cloro, tá? Aí eu vou lá na tabela, certo? Vou lá, eu acho o cloro, certo? O cloro tá aqui
E eu pego este número daqui de cima do cloro, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui em cima do cloro tem o número 17, que é o peso atômico dele. Então, ó, eu coloquei aqui cloro 17. O que eu fiz? Aí eu fiz a distribuição eletrônica por aqui até fechar a conta 17, tá? Então, vamos lá. Olha como é que funciona. Então, aqui, ó, começa pelo 1s2, depois vai pro 2s2, depois eu fui pro 2p6, depois eu fui pro 3s2, o próximo é o 3p5 e não 3p6. Por quê? Porque minha conta tem que fechar 17, tá? Então é aqui, 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 só que não é 6. Aqui, para fechar 17, eu tenho que colocar 5. Porque P quer dizer que o máximo que eu posso trabalhar é com 6 elétrons, certo? Mas eu preciso de 5, então tô dentro, tá? E aí, o que eu fiz? Ó, eu destaquei a minha última camada, que a gente chama isso de camada de valência. E aí, eu vi que os expoentes, a soma dos expoentes, que quer dizer, esses expoentes são os elétrons. A soma desses expoentes deu o quê? 7. Então, eu vou anotar aqui. 2 mais 5, 7 elétrons. Ok? Beleza. Aí eu volto lá pro exercício. Deixa eu pegar minha caneta azul que caiu aqui. Aí eu volto lá pro exercício, tá? Cl, cloro, 2 pontos, Cl2. Então, tem que ter 2 cloros. Vou fazer assim, ó. Agora presta atenção no livro, tá? Ó. Cloro, cloro. Porque é Cl2, tá? Então, gente, é o seguinte, você sempre vai fazer a distribuição eletrônica pelo diagrama aqui de trás, ó, sempre pro átomo. Então, eu fiz aqui, ó, para um cloro e vou reproduzir 2 vezes o 7. São quantos elétrons na última camada para o cloro? São 7, tá? Então, vamos lá. Vou fazer assim. 1, 2, vou fazer um pouquinho maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Pronto. Qual que é a regra, gente? A regra do octeto, a regra da estabilidade. Lá, um perdia e dava para o outro para todo mundo ficar estável. É fechar com 8, tá? Então, veja, ó, se eu botar a mão aqui, aquele cloro só tem 7, precisa de 1 para ficar com 8. Se eu botar a mão aqui, agora esse cloro fica com 7 e precisa de 1 para ficar estável, vai ficar com 8 elétrons. Então, veja que os dois estão precisando de 1 elétron. Então, o que eles fazem entre si? Compartilham, tá? Então, compartilhando esse 1 elétron, é meio como se fosse assim, ó. Esse cloro, eu sei que você precisa de 1, vou te emprestar, mas você também me empresta 1. Então, beleza. Então, tá vendo essa simbologia? Isto aqui com os 2 pontinhos. Gente, isso já é uma ligação covalente, tá? Vou colocar aqui, ó. Ligação covalente. Tranquilo? Aqui. Agora, assim, essa maneira das bolinhas, a gente chama que é uma fórmula de Lewis. E agora a fórmula estrutural, que é por meio de traço, professora? Muito simples. Você vai colocar assim, ó, Cl, traço, Cl. Tá vendo? Isso aqui corresponde a um tracinho. Pronto. Isso aqui é a estrutural. Tá joia? É isso que eu quero, que você mostre o Lewis e que você mostre a estrutural, tá bem? Bom, esse é o 2, aí você vai fazer isso pro oxigênio, ó, O2, então você vai fazer um oxigênio com 6, outro oxigênio com 6. Opa, os dois precisam de mais 2, aí você vai ver como é que vai ficar a ligação. Pode ser que dê simples, porque só tem uma ligação covalente, pode ser que dê dupla, pode ser que dê tripla. Então, se der dupla ou tripla, fica tranquilo, tá certo? Na dúvida, WhatsApp, professora, videochamada, vamos ali, faça um videozinho da minha folha e tira a sua dúvida, tranquilo? Então, você vai fazer isso para o oxigênio, para o O2 e também para o N2, tá? Ok. Vamos para o exercício 3.
ele também quer a fórmula estrutural e a fórmula de Lewis para o fluoreto de boro, que é o BF3, tá? O que eu fiz? De novo, fui lá na tabela periódica, achei o B que corresponde ao boro, em cima do B tem o número 5, coloquei aqui. Aí fui atrás do flúor, o flúor está aqui. Coloquei o valor lá de cima, que é 9, e coloquei aqui. E agora vamos fazer a distribuição eletrônica para o B e para o F, tá bem? Então vamos lá. Quanto que tem que fechar o B? Tem que fechar 5, então vamos lá. 1S2, 2S2, e vou ficar em 2P1. Por quê? Porque tem que fechar assim. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Tá? Então, vamos lá. Vou destacar a última camada. Vou somar os 2 elétrons e aqui deu um total de 3 elétrons na última camada. Tranquilo? Aqui. Vamos fazer agora para o flúor. Tem que fechar 9. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P, aqui já tem 4. Para 9 falta 5. Então, da mesma forma que isso aqui, eu não precisei colocar P6. Então, vai ser P5. Ok? Vou destacar a minha camada de valência, que é a última, tá? Aqui tem 2 e aqui tem 5. As somas dos dois geram 7 elétrons. Tá? Primeiro passo é isso. Distribuição eletrônica. Lembrando, gente, se você não lembra das camadas ou os níveis energéticos, é primeira camada, segunda camada. Vou até colocar aqui, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta, quinta, sexta e sétima camada. Então, o diagrama de Linus Pauling apresenta o que? 7 camadas. Então, aqui é 1. Tá vendo que fecha no 2? Então, eu tenho 2 camadas. 1, tá vendo que aqui fecha no 2? Então, eu tenho 2 camadas. Rapidão lá no cloro. 1, 2, opa, então são 3 camadas. Tranquilo? Só fazendo uma revisão sobre isso. Aí, gente, eu vou obedecer ao que a molécula já está a molécula de BF3. Lembra do cloro 2? O que eu coloquei? 2 cloros. Cloro 2. Agora é BF3. Então, olha como é que eu vou montar isso aqui. Vou colocar um B no meio. E vou colocar um F aqui, um F aqui, e pode ser um F aqui embaixo, ou em cima, tanto faz, tá? Vamos lá. Vamos agora colocar as bolinhas que correspondem à quantidade de elétrons lá na camada de valência, que são esses aqui que eu destaquei, tá? O boro tem 3, então vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, tá? Vou descer um pouquinho esse flúor aqui, senão vai ficar muito apertadinho, aqui. Aí. Agora eu vou fazer para o flúor. O flúor tem quanto? Eu fiz a distribuição e na camada de valência tem 7. Então vamos colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza! Veja que o flúor precisa de um elétron para ficar com 8. Quem é que vai quebrar essa para ele? Quem é que vai compartilhar, mas não vai deixar de ficar sem? O boro. Não é à toa que ele tem 3, né? Por quê? Porque esses únicos 3, ele vai compartilhar com os outros 3 dos outros 3F, porque a fórmula é BF3. Então, olha aqui. Compartilhei aqui e compartilhei aqui. Quantas ligações covalentes ou molecular eu tenho, professora?
3, tá? Então, ó, esta é a forma de Lewis. Professora, como é que mostra a fórmula estrutural? Super fácil. Você pega e faz isso aqui, ó. B, tracinho, 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 e completa com os F's de flúor. E essa aqui é a estrutural. Tranquilo? Beleza, gente? Então, é isso que eu quero nessa atividade, tá bom? Eu quero que você trabalhe, tente, erre, acerte, tire dúvida sobre como é que funciona as fórmulas de Lewis e como é que, veja, como eu falei, uma vez que o teu Lewis está pronto, a estrutural sai, tá? A estrutural você só vai obter depois que você fizer o Lewis, tá vendo? Por quê? No Lewis você, na verdade, enxerga o compartilhamento de elétrons, tá? Veja que em nenhum momento na aula anterior ou na atividade anterior eu não falei sobre Lewis. Por quê? Porque Lewis é para compartilhar. E no outro era só assim, um perde e outro ganha, né? É só assim, ó, pum. Não precisava fazer, não precisa mostrar o Lewis detalhadamente. O Lewis fica bem bacana, você consegue enxergar em ligações covalentes e moleculares, tá bom? Gente, então a nossa aula de hoje, para ajudar a atividade dessa semana, é isso, tá? Então eu fiz 2 exercícios aí, os outros você consegue fazer, tá bom? Lembrando que esse Z também corresponde ao número atômico, então ó, você vai precisar muito de utilizar o diagrama, tá bom? Depois que você vê essa aula, você não entendeu, se a professora não entendi nem o diagrama, por favor, tá? Não marque só respostas, tá? Porque muitos agora vocês vão ter que mostrar o porquê que é a resposta, tá bom? Senão, eu não vou poder considerar a sua atividade completa, tá certo? Então, ó, fica aí a dica. Vamos fazer o seguinte, estudei, eu já fiz, hoje eu vou tirar o dia para fazer a atividade de química da professora Michele. Faz. Ficou com dúvidas? Marca os exercícios com dúvidas e marca depois um horário comigo pra gente conversar no privado, por videoconferência, por vídeo ali pelo WhatsApp. Isso tá ajudando muitos alunos a tirar dúvida, tá bom? É como se eu estivesse aí do seu lado, tá bem? Gente, então para não estender mais nosso vídeo, que já estamos em 22 minutos e 40 segundos, tá? Um beijo pra vocês e qualquer coisa gritem. Beijos!